Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindo ao último dia do quarto de guerra. Nós chegamos ao nosso 7º dia, e 7 é o número da perfeição, da completude, do cumprimento. Não é coincidência que hoje, no 7º dia, nós vamos guerrear pelo que completa tudo, o teu propósito. Nos últimos 6 dias você consagrou o quarto, você guerreou pela família, você guerreou pela sua saúde, você guerreou pelas finanças, pelos filhos, pela mente, e hoje nós vamos guerrear pelo motivo pelo qual você existe. Hoje nós vamos ativar o teu destino profético. E eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão sentindo perdidas. Tem pessoas que não sabem para que nasceram. Tem gente que sente que está vivendo sem propósito, que não tem talentos, não sabe usar esses talentos quando acredita que tem. Tem pessoas que sentem que o tempo está passando e nada acontece, mas hoje, do seu quarto de guerra, você vai aprender que Deus tem um plano específico para você. Deus tem um chamado, Deus tem um destino, e esse destino vai ser ativado hoje. A palavra de Deus é clara. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu gostaria que você percebesse isso. Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. Não são pensamentos vagos, são específicos, são pensamentos de paz. São para te dar um fim esperado, um futuro com esperança. E hoje você vai descobrir que não nasceu por acaso. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus. E esse projeto vai se cumprir. E antes da gente orar, eu preciso que você entenda algo que vai mudar a sua vida hoje. Você não foi criado só para existir. Você foi criado com um propósito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha a profundidade disso. Você é feitura de Deus, você é uma obra-prima, você é uma criação especial e você foi criado para boas obras, obras que Deus já preparou antes de você nascer. Isso significa que quando você nasceu, já tinha um plano esperando por você, já tinha um chamado com o teu nome, já tinha um destino desenhado. O problema é que o inimigo tentou esconder isso de você. Ele tentou te fazer acreditar que você não serve para nada, que você não tem valor, que você não tem um futuro. Mas hoje essas mentiras vão cair. Porque quando você descobre o teu propósito, você descobre o sentido de tudo. E deixa eu te mostrar como o inimigo ataca o seu propósito. Porque quando você conhece as táticas do inimigo, você sabe como guerrear. A primeira arma que ele utiliza é a confusão de identidade. Ele faz você não saber quem você é. E quando você não sabe quem é, você não sabe para onde ir. A segunda arma é a comparação. Ele te faz olhar para os outros e se sentir inferior. Ah, fulano faz isso melhor, você não presta. A terceira arma é o medo do fracasso. Ele te paralisa com aquele pensamento assim: e se der errado? Você tem o talento, mas não usa porque ele coloca medo dentro de você. A quarta arma é a procrastinação. Ele te faz adiar, depois eu faço, quando estiver pronto, e o tempo vai passando e nada acontece. A quinta arma é a distração. Ele enche a tua vida de coisas que não importam para te tirar do que realmente importa. E a sexta arma é o desânimo. Quando você tenta e não dá certo na primeira vez, ele te faz desistir. Porque ele coloca na sua cabeça que isso não é para você. Mas hoje cada uma dessas armas vai ser destruída, porque quando você ora no quarto de guerra pelo teu propósito, Deus revela o que Ele sempre soube sobre você. E agora, antes da gente orar, eu quero profetizar sobre você.
E essa não é uma palavra qualquer, é uma palavra de ativação. Por isso, antes da gente começar essa profetização, eu te convido a colocar aqui nos comentários: Senhor, hoje eu encerro o quarto de guerra. Eu sou um vencedor. Coloque isso nos comentários: Senhor, hoje eu encerro o quarto de guerra. Eu sou um vencedor. Porque quando você faz isso, você ativa o poder do céu na sua vida. Você está dando legalidade ao céu. Você está dizendo: eu sou um vencedor. Eu cumpri o propósito, Senhor. E agora, depois de cumprir o meu propósito, eu quero que o Senhor cumpra tudo o que tem na minha vida. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Leandro Bessa, eu estou aqui para orar por você. Eu te convido a fazer parte dessa família de oração clicando na palavra inscrever-se. E antes da gente orar, dê um like nesse vídeo, nessa oração, porque isso faz com que a gente alcance novos corações. Amém? Feche seus olhos, que eu quero profetizar sobre você. Eu profetizo que o propósito que estava escondido está sendo revelado agora. Eu profetizo que Deus vai mostrar para você para que você nasceu, que Ele vai clarear o seu caminho, Ele vai abrir os olhos do teu entendimento. Eu profetizo que os talentos que estavam dormindo estão sendo despertados. Os dons que você nem sabia que tinha vão aparecer e as habilidades escondidas vão ser reveladas. Eu profetizo que portas que estavam fechadas para o teu destino vão se abrir. As oportunidades que você nunca imaginou vão surgir e as pessoas certas vão aparecer no momento certo. Eu profetizo que o medo que te paralisava está sendo quebrado. A coragem para tentar está sendo liberada, está sendo ativada. E a ousadia para fazer as coisas acontecerem está vindo para você. Eu profetizo que atrás acabou. O tempo perdido vai ser redimido. O que deveria ter acontecido antes vai acontecer agora, porque Deus vai acelerar. Eu profetizo que você vai cumprir o teu destino, o chamado vai ser cumprido, o propósito vai ser realizado e a história que Deus escreveu sobre você vai se desenrolar. Porque em Filipenses capítulo 1, versículo 6 garante: aquele em que vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Continue com os olhos fechados. Se você ainda não estiver no seu quarto de guerra, vai lá para o seu quarto de guerra, entra nele pela 7ª e última vez esse desafio e levanta as mãos, porque eu vou orar pelo teu propósito e essa oração vai ativar o que Deus sempre planejou. Pai Celestial, Deus que conhece o fim desde o princípio, Deus que escreveu minha história antes de eu nascer. Eu venho diante de Ti no 7º dia deste desafio e hoje do quarto de guerra consagrado eu vou interceder pelo propósito e destino. Senhor, em Jeremias capítulo 29, versículo 11 declara: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, o Senhor sabe. Tu tens planos, o Senhor preparou um fim certo. Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por cada vida que está perdida, por cada coração que não sabe para onde ir, por cada alma que busca sentido. Senhor, Tu dissestes em Efésios capítulo 2, versículo 10, que somos feitura Tua, criados para boas obras que Tu já preparastes. Se as obras já estão preparadas, então o propósito já existe, só precisa ser revelado. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu entro em guerra pela ativação do propósito e do destino. Senhor, eu começo pedindo revelação. Quantas pessoas aqui não sabem para que nasceram? Quantos estão confusos sobre o caminho? Quantos têm talentos, mas não sabem usar? Eu decreto sobre cada vida que o propósito está sendo revelado agora, que a confusão está sendo dissipada, que o caminho está sendo iluminado. Em Provérbios capítulo 20, versículo 5 diz:
Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência o descobrirá. Então eu decreto que a inteligência de Deus está sendo dada, que o propósito profundo está sendo descoberto e que o chamado escondido está sendo revelado. Senhor, abre os olhos do entendimento, mostra para cada um para que eles nasceram, clareia o chamado, revela o destino. Pai, eu oro pelo despertar de talentos e dons. Senhor, cada pessoa tem um talento, cada um tem um dom, mas muitos estão adormecidos, estão escondidos, sem serem usados. E eu decreto que talentos estão sendo despertados, que os dons estão sendo ativados e que habilidades estão sendo desenvolvidas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então eu decreto: os dons vão ser administrados, os talentos vão ser multiplicados e as habilidades vão ser usadas. Que o cantor cante, que o pregador pregue, que o professor ensine, que o empreendedor empreenda, que o líder lidere, que cada um faça aquilo para que foi chamado. Pai, eu oro pela abertura de portas. Senhor, tem porta que precisa se abrir para o destino se cumprir. Tem portas de oportunidades, portas de conexão, portas de provisão. E eu decreto que portas estão se abrindo agora. Oportunidades estão surgindo, conexões certas estão sendo feitas. Em Apocalipse 3, versículo 8 promete: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Então eu decreto que a porta que Deus abriu ninguém fecha, que a oportunidade que Deus deu ninguém tira, que o caminho que Deus mostrou ninguém bloqueia. Senhor, eu oro pela quebra de medo. Pai, quantas pessoas aqui têm o talento, mas não usam por medo? Medo de fracassar, medo de ser rejeitado, medo do que vão dizer. E eu decreto que o medo está sendo quebrado, que a coragem está sendo liberada, que a ousadia está sendo dada. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 garante: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então eu decreto que a fortaleza está sendo liberada para tentar, que o amor para servir, a moderação para não desistir no primeiro obstáculo. Pai, eu oro pela redenção do tempo. Senhor, tem gente aqui que sente que perdeu muito tempo, que deveria ter começado antes, que os anos passaram e nada aconteceu. E eu decreto que o tempo perdido está sendo redimido, que os anos comidos pelo gafanhoto estão sendo restituídos e que o atraso está sendo recuperado. Em Joel capítulo 2, versículo 25 promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então eu decreto, Deus vai acelerar. O que deveria levar 10 anos vai acontecer em 1 ano. O que parecia impossível vai acontecer rapidamente. Pai, eu expulso agora todo espírito que bloqueia o propósito. Espírito de confusão saia. Espírito de medo do fracasso saia. Espírito de comparação saia. Espírito de procrastinação saia. Espírito de desânimo saia. Espírito de inferioridade saia agora em nome de Jesus. Que toda obra contra o destino eu quebro no nome de Jesus Cristo. Senhor, agora eu oro pela conexão divina. Pai, tem gente que Deus preparou para estar junto no cumprimento do propósito. Tem mentores, parceiros, amigos, investidores. E eu decreto que as conexões certas estão acontecendo. As pessoas certas estão aparecendo. Os relacionamentos estratégicos estão sendo formados. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu próximo. Então eu decreto conexões que afiam, relacionamentos que edificam e parcerias que multiplicam. Pai, eu oro pela provisão para o propósito. Senhor,
para cumprir o chamado, às vezes precisa de recursos, precisa de dinheiro, precisa de estrutura, precisa de ferramentas. E eu decreto que a provisão está vindo, que os recursos estão sendo liberados e o que é necessário está sendo dado. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, promete: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então eu decreto que Deus vai suprir, que nada vai faltar e que tudo que é necessário virá. Senhor, agora eu faço decretos proféticos finais sobre o propósito e o destino. Eu decreto que o propósito está sendo revelado. Eu decreto que a clareza está vindo, que a confusão está indo embora e que a direção está sendo dada. Eu decreto que talentos estão sendo ativados, que os dons estão sendo despertados, que habilidades aparecerão e que o potencial está sendo liberado. Eu decreto que portas estão se abrindo, oportunidades surgindo, caminhos aparecendo e o destino se cumprindo. Eu decreto que o medo está sendo quebrado, que a coragem está sendo liberada, que a ousadia está sendo dada e a fé está crescendo. Eu decreto que o tempo está sendo redimido, os atrasos estão sendo recuperados, os anos estão sendo restituídos e a aceleração divina está acontecendo. Eu decreto que conexões estão acontecendo, que pessoas certas aparecerão, que pessoas e parcerias serão formadas e mentores surgirão. Eu decreto que a provisão está vindo, os recursos estão sendo liberados, o dinheiro está chegando e tudo está sendo suprido. Pai, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, promete: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então eu decreto todas as coisas cooperando, o bem está vindo, o chamado está sendo cumprido. Senhor, eu decreto que cada pessoa aqui vai cumprir o propósito, não vai morrer sem fazer o que nasceu para fazer, não vai desperdiçar os talentos e não vai viver uma vida sem sentido. Eles vão descobrir para que nasceram, eles vão usar os dons que receberam e vão cumprir o destino que foi preparado. E no fim da vida, eles vão poder dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, esse foi o 7º dia, o dia da completude, o dia da perfeição. E eu creio que o que começou no dia 1 está sendo completado agora no dia 7. O quarto foi consagrado, a família foi coberta, a saúde foi restaurada, as finanças foram liberadas, os filhos foram protegidos, a mente foi curada e agora o propósito foi ativado. Pai, que cada pessoa que participou desses 7 dias nunca mais seja a mesma, que eles continuem orando no quarto de guerra, que eles continuem guerreando, que eles continuem crendo, porque o que foi plantado aqui não vai morrer, o que foi ativado aqui não vai parar, o que foi decretado aqui vai se cumprir. Em nome de Jesus Cristo, o propósito está ativado, o destino está liberado e o chamado vai ser cumprido em nome de Jesus. Amém? E você diz graças a Deus. E juntos eu quero selar essa oração, eu quero selar esses 7 dias orando, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Meu irmão e minha irmã, respira fundo. Você chegou ao fim, são 7 dias, 7 batalhas e 7 vitórias. E eu quero que você entenda algo. O que aconteceu nesses 7 dias não foi só oração, foi transformação. Você não é mais a mesma pessoa que entrou aqui no primeiro dia. No dia 1 você consagrou o quarto e você aprendeu que existe um lugar onde você é poderoso.
No dia 2, você guerreou pela sua família e você começou a ver a restauração. No dia 3, você lutou pela sua saúde e a cura começou. No dia 4, você clamou pelas finanças e a provisão foi liberada. No dia 7, você cobriu os filhos e os anjos foram enviados. No dia 6, você libertou a mente e a paz tomou conta. E hoje, no dia 7, você ativou o teu propósito e o destino foi liberado. Mas não para aqui. O quarto de guerra continua. A oração continua, a luta continua, porque você aprendeu que não é espectador. Você é guerreiro, você é guerreira. Então continua entrando no teu quarto todos os dias. Continua orando, continua decretando e continua crendo. E olha, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você compartilhe esse desafio. Marca 7 pessoas que precisam fazer essa jornada. Porque tem gente precisando descobrir o poder do quarto de guerra. E se você completou os 7 dias, você vai aqui nos comentários agora e declara: eu completei os 7 dias e o meu destino foi ativado. E testemunha o que mudou na sua vida, o que Deus fez, porque o seu testemunho vai inspirar alguém a começar essa jornada. Obrigado por ter caminhado comigo esses 7 dias. Foi uma honra guerrear ao teu lado e eu creio que o melhor ainda está por vir. Que Deus te abençoe, que Ele cumpra o propósito na tua vida e que Ele realize o destino que foi preparado para você. Que você viva uma vida cheia de sentido, uma vida cheia de propósito e de vitórias. O quarto de guerra é seu. Use-o. O poder da oração é real. Acredite nela, porque o teu destino está garantido e vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E até amanhã, na nossa oração da manhã e também na nossa oração da noite. Não esquece não, você foi criado para vencer, você é guerreiro, você é guerreira e Jesus te ama muito.